é Vânia Castanheira e sou autora do blog minhavidacomigo.com. Foi um câncer 2 anos atrás que me trouxe até aqui, até perto de vocês. Mas é o desejo por novas informações, por saúde, autoestima, qualidade de vida, que me faz continuar, para ficar aqui perto de vocês, vocês perto de mim. Ok, e agora eu recebi um desafio, falar 50 fatos sobre mim. Alguma coisa assim um pouco difícil, né? Mas a gente vai chegar lá, ok? Vamos começar pelo princípio. Pelo primeiro fato. Eu sou portuguesa, como alguns já sabem, mas eu nasci em Moçambique. Né? Então os meus pais moraram lá um tempo, durante cerca de 4 anos, e eu nasci lá, nesse período. A minha mãe nasceu em Espanha, ou seja, ela é espanhola. A minha avó materna é espanhola e casou com um português, né? Se rebelou contra a família aristocrata espanhola e fugiu para casar com o português dela. Agora tá tudo resolvido, a família depois ficou amiga, mas teve uma história aí, tipo Romeu e Julieta, mas não acabou do mesmo jeito. Terceiro, meu pai é português, toda a família, a parte do meu pai é portuguesa. O quarto, eu estudei, fiz a faculdade em Lisboa, mas o 4º ano eu fiz intercâmbio na Itália, estudei 1 ano em Roma, jornalismo, foi muito legal, e depois voltei para Portugal para terminar o 5º ano em Lisboa. Trabalhei depois durante 6 meses como repórter, na época era o maior canal de televisão, que era a SIC Notícias, mas depois eu saí porque queria vir para o Brasil. Fui atleta federada de patinação artística dos 11 aos 15 anos, mais ou menos, e depois, desde que eu saí, nunca mais voltei a calçar aquele par de patins. De vez em quando eu ainda sonho que estou dançando e patinando. É o esporte da minha vida, patinação. Sou filha mais velha, tenho um irmão mais novo, que tem 27 anos, temos 6 anos de diferença. O meu irmão, ele mora na Europa também, mas é uma Europa no Caribe, em Guadalupe. Se vocês forem lá no blog, tem lá um post sobre Guadalupe. Sou jornalista de alma, desde criança que eu gosto de escrever, e criei meu primeiro jornal, tinha 7 ou 8 anos, e foi todo manual, e vendia para as amigas, cheguei a vender mesmo para as amigas da minha avó e da minha mãe. Eu queria acabar com a guerra e não queria ver crianças sofrendo. Então foi o meu primeiro jornal, minha primeira veia jornalística veio à tona nessa fase. Adoro escrever, porque eu sinto que as palavras vêm diretamente da minha alma para o mundo, não tem um filtro aqui, parece que quando a gente fala, as palavras são faladas, tem um filtro da sociedade, não sei, que me impede de falar da mesma forma de como eu escrevo. Olha, foram 10 fatos. Sou uma pessoa ansiosa por natureza, o que tem as suas vantagens, né? Que o mundo é dos ansiosos, mas tem também os seus desafios. Uma das minhas grandes paixões é viajar, talvez por ter nascido numa viagem dos meus pais, né? Então eu estou sempre querendo viajar mais, e quando eu volto de uma viagem já estou querendo planejar a próxima. Outra paixão é aprender. É um dos meus maiores talentos, estou sempre buscando saber mais, quem, porquê, onde, quando poderiam ser os meus sobrenomes, né, os meus nomes do meio, pelo menos. Estou sempre querendo alguma ação, né, eu acho que é tendo alguma ação que eu vou aprender mais, que eu vou chegar em algum lugar, então eu quero agir, né, então estou sempre pronta para agir. Tenho sensibilidade para entender um pouco o problema dos outros, eu sinto na pele o que os outros estão sentindo, né? Talvez também por causa disso eu esteja lidando, né, com tantas pessoas que estão enfrentando os desafios delas do dia a dia. Se eu pudesse colecionar informação, eu colecionaria, né? Eu acho fantástico o mundo das palavras, fatos, livros e citações, era isso que eu gostaria de colecionar, palavras, fatos, livros e citações. Eu gosto de viver no mundo das ideias. Adoro, aliás, eu não adoro, eu amo ler, né? Então essa é minha forma de adicionar, de colecionar as minhas palavras, ideias, né? de adicionar essas coisas assim que eu gosto, e além disso é uma forma também de eu me abstrair do mundo em que eu vivo, né? Eu lendo alguma coisa, entro num outro mundo, me abstraio de tudo que tem à minha volta. Gostaria de ter 3 superpoderes. O primeiro seria reter 100% da informação toda que eu leio. O segundo seria poder me teletransportar.
E o terceiro seria comer brigadeiros, paletas da Napoli e sorvete da Häagen-Dazs sem engordar e sem me fazer mal nenhum, sem causar nenhuma inflamação no meu corpo, ok? Pronto, esses seriam os meus 3 superpoderes. Gostaria de tirar vários cursos e em vários países diferentes, porque eu acho que quando você tira cursos em outros países, você além de estar aprendendo o curso, você está aprendendo uma outra cultura, não é? Então o ensinamento que você tem da cultura local é uma vantagem assim, muito, muito grande. Não é? Como moro há mais de 10 anos fora de Portugal, eu sinto saudade o tempo inteiro. Então, quando eu estou no Brasil, eu sinto saudade de Portugal. Quando eu estou em Portugal, eu sinto saudade do Brasil. Né? Então, não fosse eu português, eu sinto saudade sempre. Comecei a gostar de maquiagem depois de passar por 16 quimioterapias e de ver que a maquiagem era uma necessidade. Então, quando tive que passar pelaquela fase de ficar sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelhas e com cara de tartaruga, para ver que a maquiagem iria ser uma grande amiga durante todo esse processo. Aí acabei levando isso pro resto da minha vida agora e estou gostando bastante. E foi preciso uma doença grave para que eu parasse e começasse a olhar mais para dentro de mim. Não para fora de mim, no que tá tipo Vânia daqui para fora, mas aqui essa parte da pele para dentro. Desde a descoberta do câncer até a criação do blog, foram 5 meses de introspeção. Ok, eu dediquei esses 5 meses apenas a mim mesma, para me redescobrir, ver quem eu era, quem eu queria ser, do que eu gostava, o que eu queria fazer. Foi ir um pouco mais além daquela Vânia que estava aqui fora. Ainda me custa um pouco, mas eu aprendi a dizer não. Algumas pessoas ainda estranham, principalmente aquelas pessoas com quem eu tenho um relacionamento profissional que já vinha desde antes do câncer. Estranho quando eu digo não, parece que alguma coisa está errada. E não, agora na verdade a coisa está certa, antes é que estava errada. Agora entendo também aquela frase, Deus escreve direito por linhas tortas, assim mais ou menos que se diz. Eu escrevi um livro em 2 países no mesmo ano, e tem mais ou menos o mesmo nome, não é? Que no Brasil é Minha Vida Comigo, o Câncer Foi a Minha Cura, e em Portugal o Cancro foi a minha cura. Então é 2 livros no ano, fantástico, não é? Faço meditação transcendental todos os dias, né? Tento pelo menos fazer todos os dias. O ideal é fazer 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, mas nem sempre isso é possível, mas eu tento pelo menos 20 minutos todos os dias, ok? Eu tento, e qualquer dia eu chego aos 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde. Faço atividade física de 5 a 6 vezes por semana, entre 40 a 60 minutos por dia, ok? Isso me faz um bem danado. É aquela hora que eu dedico só a mim mesma, ok? Depois da quimioterapia, fiquei com alergia a vários alimentos, ainda vou fazer um post sobre isso, ok? Que nem eu imaginava que poderia ser alérgica, né? Alho, cebola, alface, mandioca, ervilha, feijão, soja, aveia, repolho. E tenho uma alergia leve, né? Que significa que não preciso cortar 100%, apenas reduzir a cacau, banana, café, fermento de pão, ovo, castanha do Pará, lactose e glúten. Quando recebi o resultado, só faltava para mim água não. Tipo, eu que nunca tive alergias alimentares na vida, é meio estranho receber isso tudo, né? Parece que é quase tudo que eu como, né? É meio estranho, mas enfim, é um fato. A única coisa que eu fui alérgica a vida inteira e continuo sendo é as abelhas, né? Porque já fui picada recentemente e continuo sendo alérgica. A família é um valor forte, né? Graças a Deus o WhatsApp nos permite estar presentes, né? E para o meu marido também né? Ele até fala bastante com a minha mãe, com o meu pai, a gente fala todos os dias, pelo menos por WhatsApp. Sempre tive o sonho de ser mãe, não sei se as sequelas que a químio deixou, ou pode ter deixado, não é? Vão atrapalhar esse sonho de alguma forma, ou podem atrasar um pouquinho, mas de qualquer forma tenho um time de futebol congelado, e que está aguardando as ordens do oncologista para poder ser utilizado. No ano passado me formei como coach, e trabalho principalmente com pessoas que procuram
alguma mudança na vida dela, seja pessoal ou profissionalmente, ou alguém que queira melhorar alguma coisa, algum talento que já tenha, ou talentos que já tenha e que esteja com alguma dificuldade nisso. Então é uma coisa que está me dando bastante prazer, né, porque a gente lida realmente com a mudança para melhor. Então isso é muito bom. Dou palestras também, tanto em empresas, trabalhando o lado emocional das equipes, a cultura emocional, gerenciamento de ansiedade, como também em termos de conscientização de saúde, autoestima e motivação. Preciso dormir 8 horas por dia, senão não dou certo nem para mim nem para os outros, ok? Adoro comer em casa, gosto de ser eu a manipular os alimentos, assim também não passo pelos constrangimentos de falar para o garçom todas as minhas alergias, e aí eu fico ansiosa e acabo por falar no final, ok, pode trazer 10 brigadeiros, 10 chocolates que eu como e alimenta minha alma, pelo amor de Deus. Então, sou caseira, adoro passar uma tarde de domingo em casa, seja assistindo seriado, seja lendo, escrevendo, namorando, sei lá, adoro estar em casa. E gosto de trabalhar em casa também. Não gosto de rotina, a não ser a rotina com a minha alimentação, que eu sou assim, bem rigidazinha, acabei tendo que ser, né? Então tento seguir certinho. Tenho algumas manias, né? Então, apesar de ser um pouquinho assim desarrumada, eu não gosto da cama por fazer e detesto que mexam nas minhas organizações, que por mais que elas pareçam desorganizadas, elas são organizadas do meu jeito, né? Eu viro uma leoa. Sou muito distraída, bastante distraída. Sou capaz de passar por uma pessoa conhecida na rua e, como vou tão concentrada nos meus pensamentos, eu nem vejo essa pessoa, né? Ela passa, olho para ela, mas eu nem vejo. Okay? Até vir para o Brasil, gostava muito de motos, né? Eu tive 2 motos, uma DT e uma XT600. A primeira entrega de lenços da solidariedade foi uma mudança muito grande na minha vida. Porque quando eu lancei o projeto, eu não tinha noção tão grande de quanto, do significado emocional de toda aquela campanha. Então, quando eu estava lá, né, fazendo palestra, conversando com as carequinhas, com todo mundo, então tive um controle muito grande assim para não desabar, né, tanto emocionalmente como fisicamente também, porque eu estava acabada, né, estava em tratamento ainda, então foi muito forte, foi uma pressão assim, muito forte, eu não vou esquecer nunca na minha vida. Adoro sorrir, né, desde sempre, acho que sempre foi uma imagem de marca minha, né, nada leva ao meu sorriso, embora, né, ainda bem. O tipo de câncer que eu tive, o triplo negativo, é um tipo de câncer extremamente agressivo, né? E a chance dele voltar nos 2 primeiros anos é muito, muito grande. E é por causa disso, né, que eu tenho... É uma das razões que eu tenho também muita preocupação com essas questões alimentares, né, que nem o açúcar branco, não é uma coisa que eu gosto tanto, mas que eu deixo de lado, né, as farinhas brancas, coisas que eu evito, aliás, que eu corto, para ter uma vida com mais qualidade e para tentar ter o meu sistema imunológico livre de inflamações. Okay? Sou apaixonada pela praia e pelo mar, não é? O mar me acalma naturalmente, não precisa mais nada, basta estar ali. Eu gosto dos esportes no mar, mas só de estar ali já tá bom. E sinto falta de morar perto dele, né? Porque até os meus 23 anos morei sempre de frente para o mar. Então eu sinto falta daquele contato diário, de respirar o mar. Raramente fiquei doente na minha vida, né? Então até os 31 anos, quando fui diagnosticada com o câncer, eu tinha uma saúde de ferro. Tive umas gripes assim, mais fortes, umas 2, 3 vezes na vida, mas nunca fiquei assim, muito doente. Não era de ficar aquela tipo, todo ano tem uma gripe. Não ficava. Então, isso um alerta para vocês verem como o emocional pode destruir uma pessoa. O quão forte o emocional é. E por último, 50. Sinto-me uma pessoa mais bonita e mais forte depois de que passei em volta do câncer. Né? Não foi tanto pela mudança que teve em mim por fora, porque realmente foi uma mudança radical, mas sim pela mudança que teve internamente. Então, essa mudança que foi de dentro para fora. Então, espero que esses 50 fatos sejam interessantes de alguma forma. Eu agora desafio vocês a pensarem em 50 fatos sobre vocês, se vocês quiserem,
escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou ler, comentar, porque eu também quero saber coisas sobre vocês, não é? Então, um beijo no coração, bye bye!